Fala, meu querido aluno e aluna. Vamos resolver então mais uma atividade, dessa vez que trata a segunda lei da termodinâmica. Especialmente vamos tratar aqui das máquinas térmicas e de seus rendimentos. Essa atividade foi proposta lá do livro didático de vocês e, sem delongas, vamos começar a resolver a questão. Peço antes que, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sino de notificações e, no final, deixa aquele like para nos ajudar. Vamos lá, sem delongas. A questão proposta diz o seguinte: um motor térmico recebe em cada ciclo 240 calorias de uma fonte quente. Olha essa informação. E rejeita 180 calorias para a fonte fria. Vem o comando agora. Calcule o rendimento desse motor. Vamos lá, retirar aqui as informações. Ele nos forneceu a quantidade de calor que ele recebeu da fonte quente, que a gente representa por Qzinho. E ainda disse a quantidade de calor que foi rejeitada para a fonte fria, que representamos por Qf. E está nos pedindo o rendimento, que representamos pela letra eta. Ora, nós vimos que para uma máquina térmica, o rendimento ele é dado como sendo 1 menos a quantidade de calor da fonte fria dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Essa é uma das formas de calcular o rendimento. E a gente viu que tem outra maneira, que é fazendo a razão entre o trabalho e a quantidade de calor recebida da fonte quente. Só que no problema nós não temos o trabalho, poderíamos até calcular. Se eu quiser calcular o trabalho, basta fazer a diferença entre a quantidade de calor da fonte quente e a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria. Ficando então assim: a quantidade de calor da fonte quente foi 240, a quantidade de calor da fonte fria 180. Então o trabalho daria 60 calorias. Agora eu tanto posso usar essa expressão dada aqui, ó, porque eu tenho a quantidade de calor da fonte fria e da fonte quente, como também posso usar essa outra, pois eu tenho o trabalho e a quantidade de calor da fonte quente. Essa aqui parece-me ser uma saída mais prática. Vamos utilizá-la então. Fica o trabalho, que foi 60, acabamos de calcular aqui, ó. A quantidade de calor da fonte quente, 240, então fazendo esse quociente aí, o rendimento vai ser igual a 0,25. Mas não se esqueçam que o rendimento ele é expresso em porcentagem. Para transformar isso aqui em porcentagem, basta multiplicar por 100. Portanto, esse rendimento vai dar igual a 25%. Pronto, resolvida a questão. E aí você diz o seguinte: não, professor, mas eu não fiz com essa equação não. Lá na atividade eu usei essa aqui, ó. Ficou errado? Não, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Vamos só provar isso, ó. O rendimento vai ser 1 menos a quantidade de calor da fonte fria, 180, da fonte quente, 240. Divido 180 por 140 dá 0,75. 1 menos 0,75 é 0,25. Vamos transformar em porcentagem multiplicando por 100. Resulta então aí, ó, 25%, como já era de se esperar que desse. Viram? Então, independente da equação que você use, aí o resultado vai ser o mesmo. Deixa o like para nos ajudar e vamos à próxima questão. E a questão fala o seguinte: para completar um ciclo, então já sei que eu tenho uma transformação cíclica. Determinada máquina térmica necessita receber 600 joules de calor da fonte quente. Sabendo que o rendimento da referida máquina é 40%, calcule, letra A de Aurora, a quantidade de trabalho obtida em cada ciclo. Pessoal, primeira coisa, o que representa o rendimento de uma máquina? Bom, o rendimento de uma máquina expressa quanto da energia que ele recebe, que ele utiliza para realizar trabalho. Quando eu digo um rendimento de 40%, eu estou dizendo o que em termos físicos? Que de toda a energia que ela recebe, só vai utilizar 40%. O resto vai ser rejeitado para a fonte fria. Nós trabalhamos, isso é decimal, é só dividir por 100, isso vai dar 0,4. E aí sabemos que a expressão para o cálculo do rendimento pode ser dada como sendo a razão entre quem? Trabalho e quantidade de calor da fonte quente. No enunciado, ele disse que a quantidade de calor recebido da fonte quente, está aqui dito, ó, foi 600 joules. Está perguntando o trabalho. Vou fazer aqui meios por extremos. Resulta que o trabalho é igual ao rendimento. Bom, rendimento foi 40%, a gente trabalha isso em decimal, vezes a quantidade de calor que foi recebido da fonte quente,
que foi 600 joules. Portanto, 0,4 vezes 600, isso dá 240 joules, porque é a unidade que foi dada aqui, ó, joules. Resolvido, então, o item A de Aurora. Pronto. Agora vamos para o item B de bolo. O que ele pede no item B? A quantidade de calor, que foi o que agora? Ó, rejeitada para a fonte fria. Pessoal, não se esqueçam, princípio de conservação. Primeira lei da termodinâmica. Quantidade de energia que chega no sistema é igual à quantidade de energia que dele sai. E vai sair do sistema o trabalho e o que é rejeitado para a fonte fria. Então, eu posso escrever o seguinte. A quantidade de calor que chega na máquina, que é a da fonte quente, é igual ao que vai ser cedido para a fonte fria, mais o trabalho que ela realizou. Trabalho eu tenho. Quantidade de calor da fonte quente ele deu, 600 joules. Fazendo essa continha fica. Quantidade de calor da fonte quente, 600. Da fonte fria eu quero. E o trabalho, 240. 240 somando passa a subtrair, vai ficar 600 menos 240. 360 joules. Está aí calculado, então, a quantidade de calor que foi rejeitada à fonte fria. Mais uma questão resolvida. Mais uma vez eu peço, estão gostando do vídeo? Deixa aquele like. Vamos para a próxima. Essa é bem interessante. Diz assim, ó. O funcionamento de uma máquina térmica é feito de tal forma que o ciclo, transformação cíclica, desenhada na figura, representa a evolução do gás ideal utilizado pela máquina. Use as informações dadas pela figura e determine, olha o comando na questão, ó. Determine o rendimento desta máquina, sabendo que em cada ciclo a quantidade de calor absorvida da fonte quente é 18 vezes nRT. Vamos, então, neste caso, considere o valor da temperatura em A. Então, eu quero especificamente nesse ponto A aqui, ó. Eu estou destacando aqui na figura. Perfeito, vamos retirar aqui essa informação. Essa quantidade de calor aí é a quantidade de calor da fonte quente. Ele está dizendo que vale 18 vezes nRT. Ele quer especificamente a temperatura no ponto A. Beleza. Outro detalhe, numa transformação cíclica, e eu falei isso para vocês, quando você calcula a área delimitada pelo ciclo, você estará calculando numericamente o trabalho. Então, vamos calcular essa área aqui que eu destaquei, e calculando essa área, eu estarei calculando o trabalho, né? Então, posso escrever que o trabalho é numericamente igual a essa área. Então, eu faço trabalho igual a área de um retângulo, base vezes altura. A base está aqui, ó, que seria 3VI menos 1 fica 2VI. A altura está aqui, ó, 3PI menos 1 dá 2PI. Como está no sentido horário, o trabalho fica positivo. Então, base vezes altura, 2PI vezes 2VI. Então, este trabalho, 2 vezes 2, 4PI, VI. Agora, o problema é esse PI e VI, mas vamos encontrá-lo da seguinte forma. Vamos lembrar da equação de Clapeyron, as transformações gasosas, que diz o seguinte. Pressão PI vezes o volume VI é igual a nRT, né? nRT, mas é a temperatura lá em A, porque esse PI VI é lá no ponto A, que ele especificou aqui no final do enunciado. Pronto. Mas esse nRTA eu posso tirar daqui, ó. nRT, ele disse que a quantidade de calor é 18 vezes nRT. Se eu tirar esse valor aqui dessa expressão, fica assim, ó. Vou pegar isso e substituir aqui, ó. Pronto, então fazendo isso, fica PI, VI é igual a esse nRTA, é Q, fonte quente, dividido por 18. Vou colocar aqui, ó, Q da fonte quente, dividido por 18. Agora eu vou pegar isso e substituir aqui, ó. Fica agora como, hein? Trabalho é igual a 4 vezes. E esse PI, VI? PI, VI deu isso aqui, ó. Quantidade de calor da fonte quente, dividido por 18. Vamos simplificar isso aí. Simplificando por 2, fica 4 dividido por 2 dá 2 vezes quantidade de calor da fonte quente, 18 por 2 dá 9. Pronto, aqui eu tenho o trabalho. Para encontrarmos o rendimento, lembram-se da equaçãozinha inicial, ó. O rendimento pode ser expresso como sendo a razão entre trabalho e quantidade de calor da fonte quente. Trabalho eu fiz agora, então é só fazer a continha agora. Rendimento é igual. Vou só colocar esse trabalho aqui na frente, então aqui subtende que tem 1, né? Então ficaria 1 sobre
quantidade de calor da fonte quente, vezes o trabalho. O trabalho está ali, ó. O trabalho foi 2/9 da quantidade de calor da fonte quente. Aí veja a quantidade de calor da fonte quente no numerador e no denominador, a gente pode cancelar. Sobrou então que o rendimento vai ser 2 dividido por 9, isso dá aproximadamente 0,222 reticentes. Vamos então transformar em porcentagem, multiplicando por 100. O rendimento vai ser aproximadamente 22,2%. Pronto, estaria resolvida aqui, ó, a nossa questãozinha. 22%, não se esqueçam que é de toda a energia que chega na máquina, apenas 22% será utilizada por ela. Era isso que nós temos para o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, principalmente que tenham entendido. Se gostaram e entenderam, deixe um like aí para nos ajudar. Muitíssimo obrigado por ficarem até agora, um forte abraço e até a nossa próxima aula.